tão chique que até Torre Eiffel tem. Olha só. Olha só. Nem precisa ir para Paris, olha só. Olha o povo chique, olha aí. A Torre Eiffel. Tá vendo aí? Cearense é chique demais. Tem Esfinge, tem Torre Eiffel, tem Torre Gêmea, tem tudo. Nossa, tá de foto, né? Só precisa das pessoas gostarem da cidade. Tem que amar, né? Tem que conhecer para amar. Se você não conhece a sociedade, você não vai amar nunca. Então você tem que amar a nossa cidade. Com certeza. Daqui, ó, para você ter ideia, daqui para lá, quase todos os prédios foram danificados ou foram destruídos. Você vai ver muito pouco de edificação antiga. Infelizmente. Você tem um prédio aqui da Secretaria da Saúde, uma edificação mais contemporânea, muitos prédios mais contemporâneos, prédio da Caixa, pronto. Daqui para lá vocês vão ver poucos prédios históricos, infelizmente. O nosso patrimônio realmente está praticamente todo ao quebrado, né? Nós não temos um conjunto homogêneo, né? Você possa ver o patrimônio, como você tem em Aracati ainda, Icó, né? E Viçosa do Ceará, que quem quiser ir para Viçosa do Ceará, a gente vai estar lançando uma excursão daqui para o meio do ano. A gente vai estar levando um grupo para conhecer a cidade histórica de Viçosa do Ceará. Vai ser show, viu? Vamos passar um final de semana lá. Vou divulgar lá nas mídias sociais. A gente sai na sexta-feira à noite e volta no domingo. Chega domingo à noite. Vai ser bem legal, uma discussão bem em conta, que é pra gente poder agregar valor a todos. Festival da cachaça. Dos licores. Olha pessoal, essa estrutura aqui, ela é de 1893. Esse prédio, antigamente existia uma prática de construir seus prédios e colar pedras com óleo de peixe, né? Alguns prédios no século XVIII foram colados com óleo de peixe. Aqui, a sua base praticamente foi feita dessa forma. Depois, nós tivemos a construção do prédio da alfândega, que hoje é a Caixa Cultural. Mais adiante, vocês vão ver agora, já, um dos prédios mais belos de Fortaleza, que é o prédio da Secretaria da Fazenda. Um prédio de 1927, o primeiro prédio tombado pelo governo do estado do Ceará na década de 80. Outro prédio também que chama atenção é o prédio da Controladoria Geral daqui do estado do Ceará. O prédio que foi feito agora recentemente restaurado. Agora vocês vão ver agora mais adiante esse conjunto, esse belo conjunto arquitetônico da Secretaria da Fazenda, uma das poucas instituições que mantém o patrimônio histórico de pé. Esse prédio é tombado, esse prédio em estilo neoclássico, né? Eclético, sobressai estilo neoclássico. Olha só, olha as mísulas, esses leõezinhos, a gente chama de mísulas. Olha esse prédio, todo esse casario arquitetônico. Aqui também funciona um pequeno memorial que conta toda a história da Secretaria da Fazenda aqui no estado do Ceará. Agora nós vamos chegar à Rua José Avelino. Olha esse painel também do Zenon Barreto, lindíssimo. Esse painel em pastilha dos estivadores. E a Rua José Avelino. Do lado direito, vocês vão ver agora a entrada oficial do Forte de Nossa Senhora da Assunção, a 10ª Região Militar. Observem bem lá, ó, do lado direito, o prédio, todo esse prédio. Observe que ele foi construído em cima de uma duna, no antigo outeiro Majaraitiba, o Morro das Palmeiras. Essa fortificação, que só foi construída em alvenaria por volta de 1817 a 1825. Então Silva Paué, aquele engenheiro que é hoje o nome de rua lá no bairro do Dionísio Torres. Então aqui é a entrada oficial da 10ª Região Militar. O panteão do General Sampaio, observem bem, o patrono da Infantaria do Exército Brasileiro. Em sua base nós temos os restos mortais do general nascido lá na cidade de Tamboril. Aí a entrada oficial do Forte de Nossa Senhora da Assunção. Dentro do forte você tem um memorial do General Sampaio, que é o patrono da Infantaria do Exército Brasileiro. Lá dentro vocês vão ver o suposto calabouço onde ficou talvez Dona Bárbara de Alencar. Existem controvérsias sobre isso,
E do outro lado aqui, vocês vão ver agora, a primeira praça de Fortaleza, a antiga Praça da Sé, hoje Praça Dom Pedro II. A fonte cinética, que está aí no lugar do antigo Fórum Clóvis Bevilacqua, uma fonte de sebo esmeraldo. E aqui essa praça, apesar de estar moderninha, mas foi uma das primeiras praças de Fortaleza. Olha a estátua do imperador Dom Pedro II, sem a espada, né? Infelizmente levaram a espada do nosso imperador. E do lado esquerdo de vocês, a Catedral Metropolitana de Fortaleza, essa igreja inaugurada em dezembro de 1978, pelo saudoso arcebispo Dom Aloysio Lochairo. Essa igreja que levou quase 40 anos para ser construída. Apesar das suas torres pontiagudas, arcos quebrados, a presença de vitrais e esse estilo neogótico. Essa igreja, alguns guias de turismo falam que ela é uma réplica da Catedral de Colônia na Alemanha. Outros dizem que lembra um pouco a Catedral de Chartres na França. Essa catedral é a maior igreja católica de Fortaleza. 5.000 pessoas podem assistir à missa na catedral. Observem bem, os vitrais coloridos são mais de 200 vitrais. Esses vitrais multicoloridos foram trazidos da Europa para a ornamentação da igreja. O que chama a atenção dessa igreja é a sua suntuosidade e a presença também dos vitrais. Tá? Aqui também nós temos uma pequena capela que nós temos atrás da igreja, e o atual pároco da igreja é o padre Clairton Alexandrino, já está à frente da igreja há mais de 11 anos de atividade. Nós temos também com o padroeiro da catedral, São José, que vai comemorar agora no dia 19 de março uma grande festa aqui na catedral. Todos estão convidados. E agora, pessoal, a nossa Casa Blanca Cearense, o Paço Municipal, olha só, é aí onde o nosso atual prefeito da cidade de Fortaleza, Roberto Cláudio, trabalha, é aí que ele despacha, é aí que ele vai dar o destino da nossa cidade durante seus 4 anos. O antigo Palácio dos Bispos, Palácio João Brígido, Paço Municipal, já foi sede dos bispos, da morada dos bispos, dos padres. Depois, na década de 70, foi vendido para a prefeitura, o prédio foi vendido, adquirido pelo prefeito Vicente Fialho, depois passou a funcionar como prefeitura. Já são 12 prefeitos que já trabalharam nesse prédio. O 12º prefeito, o nosso prefeito Roberto Cláudio. Por trás do Paço Municipal, nós temos o lindo bosque Dom Delgado, com seu riacho Pajeú, riacho histórico. Já solicitei, já enviei um ofício para a Prefeitura Municipal de Fortaleza, para que aos domingos a gente possa fazer uma caminhada e a gente terminar aí com um piquenique de domingo. Pessoal, isso é uma luta. Há mais de 18 anos que eu peço aos gestores públicos que abram esse bosque para a comunidade. Afinal de contas, não custa nada. Ninguém vai levar nada daí. Bota um guarda municipal, se for o caso. A primeira agência bancária do Banco do Nordeste, criada em 1954, onde hoje é o Casarão dos Fabricantes. Aí já funcionou o prédio da prefeitura também. Já foi o Hotel Avenida também, viu? Aqui, pessoal, é a Avenida Condé. Avenida Condé, que era esposo da Princesa Isabel. A Rua Conde D. E aqui, pessoal, quem quer comprar rede no preço, na rede se ama, se vive, se morre, se chupa caju, se faz tudo dentro da rede. É aqui, ó. Acaba bom e vende rede barata, no preço bom. Olha a rede aí, ó, as varandas. Tem turista que compra rede, não tem nem armador em casa, mas só pelas varandas, viu? Tem rede de todo tipo. E olha a galera aí do pagode aí, arrocha aí. Segura. Maior vendedor de aroeira, pessoal, que serve pra cima, serve pra baixo. Eita, menino, quem já tomou aroeira? Quem nunca tomou, meu filho, é santo remédio, viu? Principalmente para as meninas que querem se casar, viu? Ave Maria, é um santo remédio. E é o maior molador de chifre também aqui de Fortaleza. A galera aí tem bainha até para chifre. Eita, do outro lado aqui o pessoal vende fumo. Fumo grosso, fumo fino, fumo médio. E aqui talvez, pessoal, não é certeza, talvez o Centro Cultural Banco do Nordeste virá para cá. Não é certeza ainda. A prefeitura, o governo do Banco do Nordeste ainda estão negociando. Aqui é o centro de referência do professor, onde nós temos a Galeria Antônio Bandeira e o memorial da Sinha da Mora, essa grande artista plástica nascida em Lavras da Mangabeira. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês o romance
um fica forte, que é tremendo, viu? O leão namorando com a cobra há mais de 90 anos e ainda vieram da França, ó. Leão que vieram de Paris, ó. O leão e a cobra que estão namorando nessa escada bifurcada, que lembra muito aquelas escadas europeias. Essa é a Praça dos Leões, pessoal. Uma das praças mais antigas de Fortaleza, onde nós temos a primeira estátua do general Tiburcio, a primeira erigida em praça pública, o general que era da artilharia do Exército Brasileiro, nascido em Viçosa. Você tem a Igreja do Rosário e o Palácio da Luz, hoje a Academia Cearense de Letras, a primeira academia de letras criada no Brasil, antes mesmo da Academia Brasileira de Letras. Cearense é muito precursor disso, né? Cearense é muito pioneiro nas coisas. Nós temos também na praça a estátua da Raquel de Queiroz, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, no ano de 1977. Isso é que é pioneirismo. O cearense é pioneiro na arquitetura, nas artes plásticas, em tudo. Vamos passar reto direto. Banco do Nordeste. E agora aqui o tradicional, pessoal, aqui ninguém esquece, mas na década de 80 era famoso, viu? O calçadão Serrolim. Olha as cocotas da Serrolim, um abraço aí. Vamos trazer os comedores de rapadura para passear. O povo deixa o marido em casa, traz só os meninos. Não? Deixa o marido em casa mesmo, o marido não quer cultura, traz as crianças para passear. E agora, pessoal, vocês vão ver o Palácio da Polícia. Palácio da Polícia, que em frente você tem a Praça da Polícia, que é a Praça dos Voluntários. Você tem até o busto do saudoso presidente Getúlio Vargas. Tem também o Palacete Ceará, ou o Palacete Iracema. É ali que o Roberto Cláudio sonha todo dia, ó. Sonha todo dia para arrecadar o IPTU, viu? Para tentar transformar a cidade de Fortaleza numa cidade mais humana e mais saudável, né? Mais cultural, né? Precisa. E aqui, pessoal, vocês vão ver, olha a antiga Rádio PR9, aqui no antigo Tribunal de Contas. Aqui funcionava shows de calouros, na época do Augusto Borges. Era aqui que tinha shows de calouros. Era aqui, viu? Do lado direito aí a Praça da Liberdade. Lá na Praça da Liberdade você tem a Ilha do Amor, na antiga Lagoa do Garrote. Quem chegar lá, pegar no Cupido, se casa de novo, viu? É só ir lá na Ilha do Amor, lá naquela cúpula ali, você tem um Cupido, chega lá, pega no Cupido e se casa da noite pro dia. Quem quer se casar vai lá, viu? E a antiga Lagoa do Garrote, que hoje virou a Cidade da Criança. Essa Cidade da Criança, pessoal, na minha opinião, eu mandei esse projeto, mas não sei se vai ser aceito, podia ser o Museu do Maracatu, naquele prédio maior, e aqui todo sábado e domingo a gente poderia ter os ensaios dos blocos, dos grupos de maracatu, para que o cidadão conheça a nossa cultura popular, herdada dos negros, e que os turistas também pudessem participar. Não custava nada, né? Hoje funciona aí nesses castelinhos aí, nessas casinhas, algumas referências da área social da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Mas podia se transformar no Museu do Maracatu para ter os ensaios, que essa praça ela é bem ampla, né? O nome oficial dessa praça é Praça da Liberdade. Se você observar, tem um índio quebrando os grilhões ali, ó, logo na entrada. O índio representando também a cultura indígena. O índio nosso que também foi escravizado, né, pessoal? Nosso índio foi escravizado. Agora, pessoal, quem se lembra do maior assalto do mundo? Uma quadrilha não junina alugou uma casa aqui na rua 25 de março, fez um tal de túnel da felicidade, felicidade deles e não a nossa. Levaram mais de 160 milhões de um banco que tem pra lá, que eu não posso mais citar o nome, porque agora tem censura, viu? Tio Gerson não pode mais citar o nome não. Levaram 160 milhões de um banco que tem pra ali e não recuperaram nem 30 milhões de direito. Ave Maria, cadê esse dinheiro, hein, meu povo? Ave Maria. Olha aí, o Colégio Marista de 1918, pessoal. Colégio tradicional com sua capelinha, hoje a Faculdade Católica. Colégio Cearense, Marista Cearense fechou, infelizmente. E do lado direito, já finalizando o passeio, você tem o Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Olha que bacana esse santuário inaugurado em 1961 pelos frades capuchinhos que estão aqui no Ceará há mais de 100 anos, fazendo um trabalho exemplar em prol da fé do povo cearense. Aqui um pequeno oratório de São Francisco, e aqui os prédios do Sagrado Coração de Jesus,
essa igreja que foi construída no lugar da antiga igreja dos Albanos. Isso em 1958, existiu uma igrejinha chamada Igreja dos Albanos. Houve uma chuva muito forte, caiu um raio sobre a torre, demoliu a igreja, uma parte da igreja, e aí os frades capuchinhos resolveram construir o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que é a segunda igreja católica maior de Fortaleza, tá? Então eles estão aí há mais de 100 anos fazendo um trabalho, ó, exemplar, ok? Os capuchinhos, que tem a sua sede aqui, o seu escritório, né? Aqui também, sua residência também. E lá em Guaramiranga, para quem quer conhecer, o convento dos capuchinhos, ou então o mosteiro dos jesuítas, lá em Baturité. Vale a pena. Pessoal, o Ceará está na moda. A gente precisa conhecer primeiro o Ceará, depois o restante do Brasil e o restante do mundo. Mas o Ceará tem que estar na prateleira de todo cearense, para a gente consumir serra, sertão e litoral. Vocês vão ver agora, quando o trenzinho dobrar, a torre com seus 12 sinos que tocam na mesma hora. Foi agora restaurada há pouco tempo. Terminal com banheiro, com tudo, para dar qualidade melhor pra gente que é usuário. A galera, os mototaxistas, e olha aí, olha o feijão verde aí, gente. É isso aí, pessoal. Bom, queria só me desculpar por algum problema, alguma coisa que houve hoje no percurso. Queria também agradecer a todos que vieram participar do Trem da História. Esse é o nosso papel como educador, e esse é o papel do Centro Cultural Banco Nordeste, e há 8 anos vem realizando esse passeio com muito carinho, com muito amor. Toda a equipe do Centro Cultural Banco do Nordeste agradece a participação de vocês. Volte sempre. Próximo sábado é caminhada, e no último sábado o Trem da História. Traz o vovô, a vovó, a titia, a mamãe, todo mundo vem passear no Trem da História.